Desde o momento que o Luffy jurou se tornar o rei dos piratas, é claro que ele ia se meter em muita confusão contra diversos vilões ali dentro da obra. Consequentemente, nem tudo são flores, né? Visto que cada vez mais ele vai lutando contra oponentes ali mais e mais fortes, capazes de até deixarem ali cicatrizes no Luffy. Mas você já se perguntou como o Luffy ganhou cicatriz no olho? E como o Luffy ganhou todas as outras cicatrizes que ele tem ao redor do corpo ali, né? Como por exemplo a cicatriz no peito. Cara, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre todas as cicatrizes do Luffy. Vamos que vamos! Salve galera! Você está no canal Animes Excêntricos e seja muito bem-vindo! E galera, o Luffy sempre foi muito determinado em tudo que ele faz dentro do universo de One Piece. Nas lutas, o Luffy parece sempre se arriscar mais ali do que ele pode. Como por exemplo na luta contra o Crocodile, que mesmo sendo ali uma fruta logia e estando envenenado, ele luta até o fim como se não houvesse amanhã. Isso que a gente nem tá contando as outras batalhas do Luffy, como em Enies Lobby, que ele mal conseguia levantar na luta ali contra o Lute, por exemplo. E de tempos em tempos é lógico que um pirata desse porte do Luffy ia ganhar diversas cicatrizes. E a principal e mais característica dele, sem dúvida nenhuma, é a cicatriz do olho. E também a cicatriz no peito, em formato de X. E é isso que você vai entender agora, né? Como o Luffy ganhou essas cicatrizes. Só antes da gente ver essas cicatrizes lindas do Luffy, já estica o seu braço nesse botão da inscrição, porque aqui nesse canal você vai saber tudo sobre One Piece, como também desse mundo todo de animes. Valeu demais e vamos que vamos! Cicatriz no olho. Quando o Luffy ele era mais novo, ele sempre foi um menininho ali muito pirralho, né? Porque ele queria muito entrar ali pro bando de um dos melhores amigos da vida dele, o Capitão Shanks do bando dos piratas Ruivo. Mesmo querendo com todas as forças, o Shanks simplesmente falava que ele tinha que crescer mais para um dia se tornar um pirata como ele. A estratégia que o Luffy tava na cabeça era de que ele precisava mostrar de alguma forma pro Shanks que ele era um verdadeiro pirata, que ele merecia de alguma forma entrar um dia na tripulação dele ali. Depois de várias vezes tentando, o Luffy pega uma faquinha e esfaqueia o próprio olho dele, deixando a sua primeira cicatriz logo quando criança. Infelizmente, essa tentativa que o Luffy usou de tentar convencer o Shanks não funcionou, é claro. A cicatriz que o Luffy carrega no rosto fica com ele ao longo de toda a obra de One Piece, durante todos os anos seguintes. O legal disso tudo é saber que isso é só um aviso, né, que mostra a determinação do Luffy de um dia se tornar o rei dos piratas, mostrando aquilo que ele mais deseja no fundo do coração dele. Depois a gente vê que o Luffy ele causa mais problemas ainda pro Shanks, que perde o braço para salvar o Luffy ali do Rei dos Mares, mas que depois dá o chapéu de palha icônico ali para ele, né? E que pede para um dia depois que eles se reencontrarem devolver o chapéu para ele. Depois desses incidentes, quando o Luffy ficou mais velho, ele deixou a ilha para formar a própria tripulação ali dele de piratas, que são o Chapéu de Palha, adquirindo umas cicatrizes aí ainda mais sombrias. Cicatriz no peito. Essa história da cicatriz no peito gera muita confusão na internet, visto que nem todo mundo assistiu todos os episódios de One Piece, como também não leu todo o mangá. One Piece ele sendo uma obra gigante como ela é lógico que muita gente vai pular o que não é necessário, mas nessas histórias fillers acaba passando muita coisa que é importante sim para a obra, e as pessoas ficam com as pulguinhas ali na cabeça por não saber direito, né, do que se trata. E vamos dizer que de forma não oficial ali, o Luffy ganha cicatriz no peito durante um filler chamado de O Sonho do Oceano. E nesse episódio, que é muito divertido por sinal, todos os chapéus de palha, só com exceção ali da Nico Robin, perdem todas as memórias que eles tinham. Dessa forma, ninguém da tripulação acaba se reconhecendo, né? Porque todas as memórias depois que eles conheceram o Luffy foram completamente ali apagadas. Lógico que todo o caos fica instalado ali na ilha. O Zoro, que tá sendo hipnotizado nesse episódio, ele acaba tendo uma luta muito louca ali, né, com o Luffy, que se sacrifica para proteger todo mundo do grupo do Chapéu de Palha. E como você deve imaginar, né, o Zoro simplesmente perfurou o peito inteiro do Luffy, gerando a sua segunda cicatriz no peito, em formato de X. Infelizmente, a história que eu contei aqui foi completamente apagada de One Piece, visto que por se tratar de um episódio filler, não deveria ser um acontecimento tão importante assim. A segunda cicatriz no peito e a verdadeira cicatriz no peito acontece logo no arco de Marineford. Segunda e verdadeira cicatriz no peito. O Luffy ele consegue sua verdadeira cicatriz no peito num dos arcos mais épicos e sem dúvidas mais tristes ali de One Piece. A forma como ele consegue a verdadeira cicatriz no peito é um pequeno spoiler, então nem depois reclamar nos comentários que eu não avisei, hein? Depois que o Luffy ele fez de tudo para tentar chegar no cadafalso de Marineford para salvar o irmão dele, que é o Ace, e isso a gente tá contando diversos episódios, ele finalmente consegue.
O Akainu, que estava ali nas redondezas só observando essa fuga do Ace e do Luffy, ele simplesmente começa a provocar o Ace falando que o Barba Branca não é nada, que ele nunca conquistou nada que prestasse na vida e não era um pirata digno de ser um dos maiores ali da história. O Ace simplesmente fica pé da vida e vai com tudo pra cima do Akainu, que já não estava muito consciente também, né, do que ele estava fazendo, e simplesmente executa o Ace na frente do Luffy. Lógico que depois dessa tragédia aí, o Akainu ele tenta matar de todo jeito também o Luffy, já que ele é filho ali do Monkey D. Dragon, e matando o Luffy ele podia acabar com o sonho dessa nova era dos piratas. E galera, foi só com a ajuda dos amigos dele que o Luffy saiu da guerra vivo, né, quase que por pouco. O Luffy ele ficou totalmente perplexo com a morte do Ace, sem dúvida, e o Jinbe pega o Luffy no colo pra fugir do Akainu de toda a forma que ele consegue. E quando o Jinbe ele já tava quase ali no limite, o almirante Akainu simplesmente perfura mais uma pessoa, perfurando o lado da barriga ali do Jinbe e atingindo também o peito do Luffy, gerando a sua segunda cicatriz e agora sim, a verdadeira cicatriz no peito em One Piece. Legado das cicatrizes. Depois de todos esses incidentes de Marineford, isso quase fez o Luffy desistir de se tornar o rei dos piratas. Aquele que tinha motivado todo mundo ali na guerra de Marineford, até mesmo motivado o Barba Branca, por sinal, estava simplesmente cogitando desistir e jogar fora tudo que ele tinha. O Jinbe conseguiu lembrar o Luffy para não viver com arrependimentos, que era uma lição que o Ace ensinou também ali para ele. E lembrar que ele ainda tinha a sua tripulação ali para colocar em dia. O Luffy decide seguir em frente para treinar ali por 2 anos, tendo ali finalmente, né, o time skip de One Piece, com a ajuda ali do Rei Lig e da Boa Hancock, abandonado em uma ilha cheia de diversos ali bichos selvagens. Depois do time skip, a gente finalmente vê a cicatriz ali no peito do Luffy, junto com a cicatriz dele no olho, fazendo dele a combinação perfeita de aparência de um pirata, né? Meu parceiro, se eu te ajudei a entender finalmente todas as cicatrizes do Luffy, já arregaça esse botão da inscrição. A sua inscrição pra mim é mega importante, porque só assim eu vou conseguir te entregar mais desse conteúdo da hora como esse aqui que você assistiu hoje. Valeu de coração. E cara, em breve aqui no canal a gente vai ter mais vídeos aí falando de One Piece, contando mais e mais curiosidades aí sobre esse mundo rico. Então fica ligado que aqui no canal você vai curtir muito o que tá vindo por aí, hein? Valeu a você que me assistiu, fiquem bem e fui!